Isso. Então, esse aqui é o cronograma, tá? De aula pensado inicialmente. Então, a gente vai aqui, né? A primeira aula, a gente vai até dia 23 de setembro. Dia 30 de setembro, a gente faz a primeira avaliação. Seguido daí, a gente tem mais essas aulas e a gente faz a avaliação 2 no dia 9 de dezembro. E aí, a avaliação final, dia 16 de dezembro. Possivelmente, tá? Talvez essas aulas aqui, ó, vai depender. Minha filha vai nascer, né, em novembro, aí final de novembro, então possivelmente aqui a gente deva fazer isso aqui online ou via remoto, ou alguém aplica, a gente vai ver como é que vai ficar, que possivelmente ela deve estar nascendo nessa semana aqui, e aí talvez eu precise, né, acompanhar lá, e aí a gente reorganiza. Mas pelo menos até aqui, lá pelo dia 11 do 11 tá tudo organizado já, acho que a gente não vai ter nenhum problema. Não tem muito, não tem feriado, né? Não tem muita coisa prevista nessa disciplina, nesse semestre, né? Mas, claro que de acordo com o semestre e do que for acontecendo, a gente pode ser que a gente mude alguma coisa. Como que vai funcionar a avaliação de vocês, né? Duas avaliações, então essas duas notas aqui, elas têm peso 8. Então as duas notas aí, cada prova vale 8. Depois soma as duas aí faz a média e a gente vai ter, né? Vocês já viram aí, quem já teve aula comigo, que quase sempre nas aulas a gente faz alguns estudos de caso, algumas coisas nesse sentido. Esse material fica valendo 2 pontos, então quem conseguir entregar e fazer, né, o negócio já tem esses pontos aí na disciplina. Um ponto importante é o seguinte: quem perder as avaliações, lembra de todo aquele esquema, vai lá no Zé Roberto, na Carla, né, no Zé Roberto, pede a segunda chamada e aí vocês podem fazer, beleza? Eu acho que é isso. Ah, tá, outra coisa. Não, assim, né? Até já deixando claro algumas coisas, porque a disciplina de bovinocultura de corte em si, eu nunca ministrei ela aqui, né, na veterinária, mas eu já trabalhei muito na parte de bovino de leite, né? Bovino de corte hoje é mais a minha área de atuação, e assim, ó, é impossível eu levar 20 alunos para fazenda. Então, assim, apesar de ter muita fazenda que eu atendo que é parceira, os caras são companheiros, a gente pode levar alunos. É impossível eu levar 20 alunos para a fazenda, então é impossível a gente fazer aula prática dessa disciplina, tá? Então, assim, quem tiver interesse, quem quiser acompanhar, às vezes lá no setor, quiser fazer estágio, quiser fazer qualquer coisa, eu tenho vários locais para indicar, mas realmente a gente não consegue. Eu não consigo levar que seja 10 pessoas para uma fazenda para dar aula prática, ainda mais trabalhando com bovino de corte. Talvez a gente consiga fazer algumas visitas, tá? Então, claro que isso vai depender principalmente aí de como que tá a questão de logística aí do IF. A gente sabe que às vezes tem uma questão que algumas vezes dá os problemas aí, mas tendo logística de ônibus, de viagem, aí a gente consegue fazer umas visitas. Mas isso não é aula prática, né? Isso é uma visita técnica e aí muito mais para vocês conhecerem o material, conhecerem o que está acontecendo no campo. Sugiro bastante que quem for trabalhar com essa área ou queira trabalhar com essa área, vá, faz estágio, acompanha a gente. Tem muita gente aqui que a gente pode indicar para vocês e aí vocês conseguem ter acompanhamento na prática disso. O que não significa que a gente não vai fazer material prático, tá? Bovinocultura de corte é uma atividade bastante. Ela não é uma atividade rotineira, igual, por exemplo, bovinocultura de leite, que ela muitas vezes exige mais do veterinário do que a bovinocultura de corte. A bovinocultura de corte ela exige muito mais da gente, às vezes, uma visão gerencial. É claro que vão ter momentos que a gente precisa estar na fazenda, pegar no pesado lá para fazer, principalmente às vezes diagnóstico gestacional, alguns acasalamentos, questão de ajuste de dieta. Mas isso tudo a gente consegue ver aqui. Então não é porque vocês não vão ter aula prática, vocês não vão conseguir sair aí preparados para atender esse mercado, tá bom? Dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Então hoje, né, como parte do cronograma da disciplina, eu coloquei que a gente vai ver sobre a cadeia, né, a cadeia da bovinocultura de corte, a gente entender principalmente como é que é esse mercado, ou como que a gente consegue, ou como que vocês conseguem trabalhar dentro desse ponto, dentro dessa análise aí. Deixa eu só desligar essa câmera aqui por conta da internet. Qualquer dúvida que vocês quiserem falar, quiserem questionar alguma coisa, é só abrir o microfone aí, tá? Ou levanta a mão. Fala que é mais fácil, porque eu não tô com o chat agora, eu não vou conseguir ver o chat, né? E aí a gente consegue ir discutindo isso aqui. O que que a gente precisa entender, né?
quando a gente fala de cadeia de bovino de corte, a gente precisa entender que esse é um mercado muito, muito complexo, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Por quê? Primeira coisa, que a comercialização de bovinos ou a produção de bovinos para corte, para carne em si, ela é uma commodity. E aí, o que que é uma commodity, né? Uma commodity é um negócio primário. Então, o que é isso? Né? É um negócio que passa por pouca industrialização. Então, diferente, por exemplo, de um carro, de um computador, de um celular. Então, eu tenho pouca industrialização nesse processo. E ele é um negócio que é vendido no mundo inteiro do mesmo jeito. O que que eu quero dizer com isso? Claro que existe, né? A gente vai falar sobre qualidade de carne, sobre raças, sobre como que a gente consegue melhorar alguns pontos, mas a gente precisa entender que carne é carne, carne bovina é carne bovina em qualquer lugar do mundo. Então, independente se eu estou aqui no Brasil, se eu estou nos Estados Unidos ou se eu estou na Europa, carne bovina em geral, como commodity, ela é carne. E isso para a gente é bom de um certo momento, porque eu tenho vários mercados para conseguir atender. Então, né, eu consigo produzir carne aqui no Brasil e atender todos os lugares do mundo. Só que isso também é muito complicado do ponto de vista de concorrência. Porque eu quero que vocês entendam assim, ó. Se carne é carne sendo produzida em qualquer lugar pode ter produção. E aí o que que a gente precisa entender, né? O que que eu preciso para fazer esse bicho aqui virar carne? Ou o que que eu preciso para fazer com que um bovino cresça, né? E aí ele seja abatido para depois virar carne. Eu preciso que ele nasça bem, então eu preciso que esse animal, né, consiga sobreviver ao parto e sobreviver aos primeiros dias de vida aí, que é uma fase complicada. Eu preciso que ele ganhe peso, e aí a gente vai ver que esse ganho de peso ele está muito relacionado com o sistema de produção, com o tipo de trabalho que eu faço e também com a lucratividade que eu espero do sistema. E eu preciso abater e dar comida para esse animal. E aí, o boi, né, o bovino, ele tem uma característica importante que ele sobrevive muitas vezes em condições muito ruins. Então, às vezes eu tenho condições de pasto muito ruins e mesmo assim esse animal consegue desempenhar bem. Isso vai impactar para a gente diretamente em alguns pontos, como por exemplo no que a gente vai estudar daqui a pouco, que a gente chama de ciclo pecuário de preços, tá? Diferente de uma mercadoria que eu ponho preço nela, o que que eu estou querendo dizer com isso? Se eu produzo, por exemplo, um celular, e aí eu vou vender esse celular, o que que eu faço, né? Eu vejo os meus custos de produção, então aí eu vou botar peça, tela, câmera, tudo aquilo ali que me custa, vou colocar a mão de obra que eu gasto naquele negócio, vou colocar os meus impostos e vou colocar minha margem de lucro. É assim que funciona a venda de qualquer produto que não é uma commodity, né? Então eu boto, faço meu produto e aí eu boto uma margem de lucro e vendo esse bicho. No boi ou na commodity, isso é muito complicado de fazer. Por quê? Como eu tenho um mercado muito amplo e comercializado no mundo inteiro, é muito difícil, para não dizer impossível, eu colocar preço no meu produto. Então, o que que isso vai dizer para mim? Quem vai botar preço no produto que a gente vai vender é o próprio mercado. E aí isso leva para a gente vários problemas dentro do cenário produtivo. Por quê? Em vários momentos, e aí a gente está passando por um momento de transição aqui no Brasil, principalmente disso, a cadeia da carne bovina ela dá prejuízo para o produtor. Isso acontece realmente na prática e isso não é conversa de gente que está com mentindo, não, isso é verdade. Realmente, várias fazendas passam por alguns períodos de dificuldade financeira, principalmente por falta de planejamento. A gente vai falar sobre isso depois, mas é claro que isso é uma indústria, né, a céu aberto, vamos dizer assim. Então, eu dependo de várias condições para isso aqui dar certo, mas uma das condições principais que a gente depende é de clima. Então, em anos, por exemplo, que eu tenho chuva muito ruim, então é de imaginar que esse capim não vai crescer tão bem, é de se esperar que eu tenha uma engorda um pouco mais cara, eu tendo a ter mais problemas financeiros dentro dessa fazenda. Outro ponto importante que a gente vai ver daqui a pouco. O que que eu preciso para um animal virar boi, né? O que que eu preciso de um animal para fazer ele crescer, para ele engordar e para eu matar esse animal? Eu preciso de uma vaca, né? Eu preciso de uma fêmea reproduzindo. Eu preciso de uma estratégia reprodutiva, e aí a gente pode ver, vai ver que isso pode ser em touro, ou pode ser com inseminação, ou pode ser os dois associados. E eu preciso engordar esse animal.
A partir do momento que eu engordo esse animal, eu preciso entrar comprando a reposição desses animais, né? Então, por exemplo, imaginem que eu sou um confinador ou um cara dentro da fazenda que eu faço engorda. Na hora que eu mato esses animais aqui, que eu vendo eles para o abate, eu volto comprando esses materiais. E aí eu vou comprar quem, né? Normalmente a gente vai comprar bezerro ou eu vou comprar boi magro, dependendo da minha estratégia de negociação. Por mais que eu seja muito eficiente dentro da fazenda, então por mais que eu tenha, né, um veterinário, um agrônomo, um zootecnista, tudo muito bem, muito rodando muito certinho dentro da fazenda, se eu comprar esse animal errado, e aí a gente vai fazer umas análises disso aqui ao longo da disciplina, que em várias fazendas, por exemplo, uma compra de R$ 100 a mais, ela inviabiliza muitas vezes a operação de engorda. E aí, o que que eu quero dizer com isso? R$ 100 parece pouco, né? Aí o cara tá lá no leilão, lá tá comprando animal, aí ele chega e fala assim: ah, não, tá bom, me dá. Vou pagar R$ 100 a mais desse animal aqui porque é de fulano ou alguma negociação assim. Se a gente não tiver uma noção gerencial disso, e aí normalmente isso vai cair no colo da gente como veterinário, que é aquela visão que eu falei para vocês, que a gente precisa ter uma visão mais gerencial disso aqui, muitas vezes a minha operação de engorda ela fica inviabilizada. E aí o pecuarista, né, o seu patrão, lá no final das contas, ele vai te cobrar por um resultado que você não vai conseguir mudar muito. E por que que você não vai conseguir mudar muito? Porque a sua operação de compra inviabilizou toda a operação Zootech. Eu vou trazer alguns exemplos de fazenda que a gente acompanha, que eu tenho casos assim, ó, um animal que foi comprado por R$ 300 a mais, uma novilha, por exemplo, nem com um ganho de peso de 2,2 kg por dia, que é um ganho muito difícil de se conseguir, eu consigo pagar a operação. Do mesmo jeito que uma compra bem feita, vamos dizer assim, uma compra em um momento estratégico, com um momento acertado e um animal de bom desempenho zootécnico, às vezes com um ganho de peso aí de 1,3 kg, 1,2 kg, a gente consegue também fazer lucro desse negócio. Então, essa é uma ideia que eu quero que vocês tenham. Então, né, agora eu quero que vocês comecem a entender que esse é um mercado muito amplo para a gente conseguir trabalhar, tá bom? Só para vocês terem uma ideia de onde a gente está entrando, né? De onde vocês estão entrando para trabalhar com isso aqui. É uma das áreas que mais emprega no Brasil. Pensando na bovinocultura, a bovinocultura de leite ainda é a que mais emprega, né? Mas porque a bovinocultura de leite ela tem uma questão muito importante que os insumos da pecuária leiteira, eles, vamos dizer assim, a gente gasta mais insumos com pecuária leiteira do que com pecuária de corte, né? Basta que eu tenha que levar animal no curral todo dia, né? Eu tenho que fazer ordenha todo dia, então os insumos normalmente a gente gasta mais. Só que em nível, vamos dizer assim, de remuneração, geralmente a pecuária de corte ela acaba remunerando melhor o veterinário. Claro que existem casos e casos, né? Principalmente dependendo do número de animais de fazendas que se atende, mas geralmente a remuneração dos veterinários de gado de corte ela tende a ser maior em função de algumas coisas, tá? Só para vocês terem uma ideia, em 2023, né, essa cadeia aqui movimentou no Brasil 179 bilhões de dólares, o que responde por mais ou menos 34% do PIB do agronegócio. Então, ou seja, mais de um terço, né, do PIB do agronegócio ele vem da pecuária de corte, principalmente. E aí a gente tem que lembrar que essa cadeia, né, de pecuária de corte, ela envolve vários atores, né? Ela envolve vários cenários. Então, ela envolve o pecuarista lá no final da cadeia, ela envolve a turma que vende insumos, então a turma que vende semente, adubo, arame, madeira para cerca, envolve a turma que vende medicamentos, a turma que vende genética, a turma dos frigoríficos, a turma da exportação. Então tem muita gente envolvida nisso aqui, por isso que a gente tem mais ou menos aí 7,5 milhões de empregos diretos e indiretos sendo gerados por essa cadeia. É claro que esses números, né, são números aqui da Embrapa e da Companhia da Carne, a gente tem que avaliar isso aqui, dependendo de algum lugar que vocês forem ver, se os números são maiores ou piores aí, ou menores, né, dependendo de onde vocês virem, mas a ideia é que vocês entenderem que esse é um mercado muito importante. Um ponto importante, e aí eu queria destacar isso para vocês, não sei se vocês têm noção disso, mas é o seguinte: a gente vai acompanhar na próxima aula, né? A gente vai ver o sistema de produção do Brasil. A gente vai ver que o sistema de produção do Brasil ele tem migrado, né? Ele tem. Como é que a pecuária de corte ela se desenvolveu no Brasil? Ela iniciou no sul do Brasil, né? Foram os primeiros produtores, e aí ela vem subindo. Hoje o maior rebanho bovino ele está localizado na região centro-oeste do Brasil,
os maiores estados produtores, né, os maiores rebanhos do Brasil. Falando por município, eles estão na região norte, no Pará especificamente, mas o maior rebanho bovino está concentrado no centro-oeste ainda. A gente tem que entender alguns pontos disso, né? Por que que tem tanto boi no centro-oeste? Ou por que que tem. Aí eu tô falando de boi, né, moçada? Que eu tô falando de animal de engorda, né? Então, até é importante a gente frisar isso. A gente vai dividir agora, né? Assim, só para vocês entenderem. Toda vez que eu estiver falando de boi, boi em si, eu estou falando do animal produzido ou criado com o objetivo de abater esse animal. Então, se eu estou falando de boi, eu estou falando desse animal que vai virar carne lá na frente. Se eu estiver falando de touro, aí eu estou falando de um animal de um reprodutor. Claro que lá no futuro ele também vai virar carne na hora que ele terminar a vida útil reprodutiva dele, mas o objetivo dele inicial não é esse. Um ponto importante que eu quero que vocês entendam é o seguinte: por que que a gente tem tanto boi na região centro-oeste? O maior consumidor de carne bovina do Brasil é São Paulo, tá? São Paulo é o maior consumidor, também é o maior cenário exportador que a gente tem, mas então vamos entender que São Paulo é o maior consumidor de boi do Brasil. Tá. Se eu tenho São Paulo como sendo o maior consumidor, era de se esperar que São Paulo tivesse o maior rebanho bovino. Você concorda? Por quê? Se eu tenho muita gente comprando, era natural de se esperar que tivesse muita gente para vender. E isso aconteceu no passado. Por que que hoje São Paulo não tem tanto boi mais? Por quê? Porque São Paulo, a pecuária bovina em São Paulo, ela passou por um processo de pressão muito grande, principalmente pela agricultura e principalmente pela cana-de-açúcar. Então, quem é de São Paulo, né, ou quem já visitou São Paulo, já deve ter visto que assim, ó, grande parte das áreas de agricultura, elas são destinadas à produção de cana-de-açúcar. Por quê? Maior rebanho de carro, maior rebanho de, ou maior rebanho, né? Maior quantidade de carro, maior quantidade de gasto de combustível, principalmente etanol nesse ponto, maior concentração de usinas. Então, o que que aconteceu? A pecuária naquela região, ela acabou sendo pressionada pela agricultura e principalmente pela produção de cana-de-açúcar. O que que aconteceu então? Isso é lógico dentro do negócio. Se você não é eficiente naquilo que você está fazendo e tem alguém te pressionando que é mais eficiente, e a eficiência eu vou colocar para vocês como sendo lucro, se eu lucro mais uma determinada atividade que você, é de se esperar que você seja engolido por aquela atividade. Então, o que que aconteceu em São Paulo, né? Principalmente, estou colocando o exemplo de São Paulo, mas isso tem acontecido no Brasil inteiro. Como a cana entrega mais por hectare do que o boi, principalmente em condições extensivas, a gente vai falar sobre isso depois, acabou que grande parte das fazendas de pecuária de São Paulo acabaram. E aí, quem mexe com pecuária em São Paulo? Ou quem tem uma força muito grande de produção, e aí a gente vai ver também mais para frente que a escala de produção é um ponto muito importante para ganhar dinheiro em pecuária. O que que é escala? O lucro da pecuária por animal ele costuma ser baixo. Ele não é um lucro tão alto. Então, normalmente, onde que o cara ganha dinheiro na pecuária? Quando ele aumenta escala. Então, se eu sou um cara que eu produzo 1.000 animais por ano e eu sou um cara que eu produzo 1 milhão de animais por ano, geralmente o meu poder de negociação é maior. E aí isso acaba garantindo para mim mais resultado econômico. Então, a partir do momento que eu pressionei a agricultura, que a agricultura pressionou a pecuária, o que que aconteceu? A pecuária de corte ela ficou meio que marginalizada. Então, quem toca pecuária de corte em São Paulo? Lugares que ainda não, a cana não chegou tão forte, que são poucos lugares, ou lugares em que a terra não é bem agricultável. Então, é uma terra mais de morro, é uma terra com cascalho. Então, a pecuária ela foi se marginalizando nesse ponto. Não marginalizando do ponto de vista de ser menos produtiva, né? Mas de ser deixada realmente em áreas menos produtivas para a agricultura. E a gente tem visto isso acontecer no Brasil todo. Basta ver Goiás, né? Se vocês acompanharem Goiás também, grande parte das fazendas elas estão deixando de mexer com pecuária para mexer com lavoura. Uai, mas então quer dizer que a pecuária de corte, se eu quiser trabalhar com ela, não vou ter emprego? Não é bem assim o negócio. Vamos entender uma coisa importante aqui. É claro que assim, né? Onde a gente tem mais demanda hoje de veterinário no Brasil para mexer com pecuária de corte? Região norte, nordeste também está começando, mas principalmente região norte.
A gente começa com um problema. Tem muita gente, por exemplo, hoje na Bolívia, no Acre, né? Inclusive alguns ex-alunos nossos aqui que estão trabalhando lá na Bolívia. Um ponto importante que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se aqui a agricultura é muito forte, ela acaba pressionando a pecuária, para onde que a pecuária vai migrar? Ela vai migrar para regiões em que eu tenho menos competição. Então, por isso que na região norte acaba que a gente já tem mais pecuária sendo desenvolvida. Mas, se eu não for um cara eficiente, e aí eficiência para a gente vai entender como sendo lucro, se eu não for um cara lucrativo na minha fazenda, vai acontecer que a pecuária vai me tirar do caminho. Então, hoje, quem existe na pecuária, né? Vamos colocar quais são as fazendas de corte que a gente tem. As fazendas muito produtivas, e aí, eu quero dizer, não muito produtivas, né? Muito lucrativas. Lucratividade é diferente de produtividade. O que que eu estou querendo dizer com isso? Não significa, por exemplo, que o cara que tem 1 milhão de bois, ele é mais. Ele ganha, ele vai ganhar mais dinheiro pela escala, mas não significa que ele é mais lucrativo por hectare que um produtor, por exemplo, de 2 mil animais. Eu preciso trabalhar principalmente com lucro em cima desse animal, tá? Então, o que que a gente precisa entender? Vai ficar na atividade esse pecuarista, que é o cara que entendeu que pecuária é complicada, que pecuária é difícil, mas pecuária é possível produzir lucro, e vai ficar naquela atividade o cara que não tem competição com ninguém. Então, aquele cara que está na fazenda dele lá, que ele tem outra fonte de renda, e aí aquilo lá vai cobrindo os gastos. A pecuária dá prejuízo, mas ele tem uma outra fonte de renda que ele acaba não vendo isso. Então isso tudo vai acontecendo, tá? Em números, né, de exportação, a gente hoje, né, o Brasil é o segundo maior produtor de bovino de corte do mundo e o primeiro exportador, tá? Um ponto importante para vocês entenderem é o seguinte: a gente tem o maior rebanho comercial do mundo, tá? O que que eu estou querendo dizer com isso? Se vocês observarem, né, se vocês olharem no mapa, quiserem dar uma olhada depois aí, vocês vão ver que a Índia é o maior rebanho bovino do mundo, né? Por que que a Índia tem o maior rebanho bovino do mundo? Porque a vaca na Índia ela é sagrada. Então a vaca na Índia lá é criada, né? Como se fosse um deus realmente. Então o que que acontece? Quase todo mundo tem uma vaca. Então, quase todo mundo tem uma vaca em casa. Então por isso que esse cara, né? O rebanho indiano de bovinos é maior. Só que comercialmente a vaca na Índia ela não é comercializada. A Índia participa muito da carne bovina, né? Na verdade, não é nem na carne bovina, é na carne bubalina. Por quê? Porque o búfalo lá eles consomem o búfalo. Então, o que que acontece? A produção, né, de búfalos na Índia ela acaba sendo uma quantidade também significante dentro do mercado. Mas quanto a rebanho comercial, a gente é o maior rebanho comercial. E apesar da gente ter quase que o dobro do rebanho dos Estados Unidos, e aí assim, ó, eu tô trazendo os Estados Unidos para vocês, não é que eles são modelo, não é que eles são um sistema para a gente copiar de produtividade, de lucratividade. Mas pensando em produtividade, pensando em produção de arrobas por hectare, pensando em produção de bezerros desmamados por ano, pensando em taxa de desfrute, em taxa de natalidade, em taxa de mortalidade, eles são exemplos para a gente seguir, tá? Os Estados Unidos, com metade do nosso rebanho, eles são os maiores produtores de carne do mundo. Por quê? Porque eles têm uma eficiência muito maior do que a gente. Um ponto importante que eu quero destacar para vocês é o seguinte: beleza, então quer dizer então que eu vou fazer um estágio lá nos Estados Unidos, então vou pegar o curricular aqui e vou para lá, vou fazer estágio, e aí eu vou voltar para o Brasil e vou implantar tudo que eu vi lá nas todas as fazendas do Brasil. A gente não vai conseguir fazer isso. Por quê? A condição de produção dos Estados Unidos é bem diferente da gente. Vamos botar um exemplo claro. Por que que a taxa de mortalidade muitas vezes nos Estados Unidos é menor do que no Brasil? Deixa eu pegar um exemplo, por exemplo, de clima de produção, de estado vamos dizer assim, clima produtivo, né? Os Estados Unidos têm uma vantagem muito grande que a gente, e ela acaba sendo uma desvantagem em alguns pontos, mas pensando em parasita, é uma vantagem, que é a história da neve. Se eu tenho lugar, por exemplo, o Wisconsin, por exemplo, que é um lugar que se produz bastante carne bovina lá, que grande parte do ano os animais neva naquele lugar, nevando, a chance do parasita sobreviver naquela condição é muito menor. Ou seja, é claro que a incidência de carrapato,
de verme, essas coisas vai ser bem menor. Só que não significa que eles são um exemplo, por exemplo, em nutrição. Um ponto importante, por exemplo, que a gente tem que avaliar. Nos Estados Unidos existe uma concentração de indústrias muito grande. Então, como tem muita indústria, sobra muito para o pecuarista o que a gente chama de subproduto, tá? Ou coproduto da indústria. Sei lá, um exemplo, cara, é igual um exemplo muito comum, a gente vai ver ele também. Farelo de soja. Eu pego a soja, o grão de soja, esmago aquela soja, faço virar óleo e o que sobra eu exporto como farelo ou vendo como farelo. Nos Estados Unidos, a gente tem um monte de indústria para trabalhar com isso. Ou seja, aquelas indústrias acabam entregando vários subprodutos que podem ser utilizados na alimentação dos bovinos, ou seja, facilita muitas vezes a vida do pecuarista. Mas, de novo, não significa que o que é feito lá eu consigo replicar aqui, mas que eles são exemplos para a gente, principalmente em alguns índices reprodutivos, são. E a gente também é líder global em volume exportado, né? Então a gente exporta muito bovino, a gente exporta muito animal aqui no Brasil. Um ponto importante, né? Aqui vocês vão ver, ó, que aqui estão os maiores exportadores de carne bovina do Brasil em 2023. Vocês podem ver que aqui, ó, São Paulo é um dos maiores exportadores, né? Mato Grosso é o maior exportador hoje. E aí vem Goiás e tá outros países. Só para vocês verem o tanto que é interessante a coisa, né? O Nordeste, por exemplo, ó, quase não exporta, né? Exporta muito pouca carne. Por quê? Porque aqui eu tenho poucos frigoríficos habilitados para vender e muitas vezes os animais aqui dentro eles não atendem o mercado consumidor que o europeu quer. Então, normalmente, o que que a gente faz? Eu tiro esse animal do Nordeste, mando ele para uma engorda em confinamento em São Paulo e de São Paulo ele acaba sendo exportado. E aí, por isso que São Paulo acaba levando esse número aqui, tá? Aqui significa do que saiu daquele estado para ser exportado, não significa que ele foi produzido dentro daquele lugar, tá? Um ponto importante, outro ponto importante que eu quero destacar para vocês, é que apesar da gente exportar muita coisa, então a gente exporta, né? A gente é o maior exportador do mundo, o grande consumidor de carne bovina no Brasil é o brasileiro, tá? A gente vai ver vários mitos, né, dentro dessa disciplina relacionados à bovinocultura de corte, e um deles é esse, né? Ah, o pecuarista ele explora da situação da fazenda, ele explora do mercado consumidor interno, porque aqui só fica o que não presta e o que é melhor vai para fora. Vamos discutir isso aqui agora. O ponto importante é o seguinte. Para que existe uma fazenda, né? Uma fazenda ela é feita para quê? Claro que existe todo um amor na pecuária, ela é uma atividade prazerosa muitas vezes. Isso até às vezes atrapalha um pouco o nosso trabalho como veterinário, né? Porque muitas vezes o cara confunde o que é paixão com o que é negócio. Mas se eu amo muito a pecuária e eu não quero que ela dê dinheiro, eu tenho que entender que alguma outra coisa vai ter que me pagar essas contas. Então a conta é simples. Se eu estou trabalhando na minha fazenda e ela não está me dando lucro, ou eu vou ter que tirar dinheiro de outro lugar, então ou eu vou ter que ter uma outra fonte de renda, e aí vários pecuaristas são assim, ou eu vou ter que ser mais produtivo. E aí vamos entender um ponto. Como eu comecei a conversa, carne é carne em qualquer lugar do mundo, certo? Então, tanto faz. É claro que não é tão simples assim, mas vamos entender que a gente vai entender quais são os aspectos que direcionam isso. Mas, imagina que eu estou lá na Europa e aí eu quero comprar um filé mignon, tá? Eu quero comprar um filé mignon e aí na Europa eu não tenho à disposição para comprar isso. Eu sei que a carne no Brasil me serve, eu sei que a carne no Brasil é boa e eu estou disposto a pagar R$ 100 no quilo do filé mignon, tá? US$ 20, um exemplo. Você concorda comigo que eu, como pecuarista, você vai vender para quem? Enquanto você tem um cara que está disposto a te pagar US$ 100 e eu tenho um outro cara que está disposto a pagar R$ 20. Ou, desculpa, eu tenho um cara que está me disposto a pagar US$ 20 e eu tenho um outro cara que está me disposto a pagar R$ 20. A não ser que você seja um santo, ou a não ser que você seja, né, um caridoso, você queira fazer caridade do mundo, você vai vender para o cara que te paga mais caro. Isso é claro, isso é qualquer negócio. Se você for trabalhar daqui uns dias, vocês estão formando.
Se uma fazenda ou se uma clínica te paga 1.000 e a outra te paga 10.000, eu tenho certeza que você vai sair para de 10.000. Então, esse é um ponto importante. Claro que o mercado exportador, o mercado externo do Brasil, ele é um ponto muito importante na nossa balança. Então, tá aqui, ó. 2023, a gente exportou mais ou menos 29, 30% da nossa produção. Só que 70% ainda ficou aqui. E aí, por que que o povo faz esse barulho todo sobre a exportação? Porque o valor que eu recebo na carcaça exportada, ela muitas vezes é bem maior do que eu vendo aqui dentro. E aí a gente precisa entender um ponto importante aqui. Vocês viram uma história danada aí, tá acontecendo, né, um bafafá danado com o rolo do Trump, né? Da taxação, que ele vai taxar a carne bovina e tal. Os Estados Unidos em si consomem muito pouco da carne bovina, tá? Em geral, só para vocês terem uma ideia do que a gente produz, do volume produzido no Brasil, mais ou menos 4% vai para os Estados Unidos. Só que por que então se está se discutindo tanto isso? A Europa, por exemplo, a Europa e China, a China até que não, mas a Europa principal. A China é a maior compradora, né, de carne bovina do Brasil. Desse volume aqui, ó, cerca de 60% vai para a China. Então, só para vocês entenderem, o negócio é assim, ó. O europeu, principalmente, o chinês também está entrando nessa, mas o europeu principal, ele compra carne de primeira, né? Vocês já devem ter ouvido falar dessa história. A gente vai, inclusive, ver isso na disciplina. Não existe carne de primeira, existe, né, o boi que é melhor ou pior do que o outro. Mas a carne de primeira é o quê? Carne de traseiro, então traseiro do boi, né, que é onde está localizado picanha, contrafilé, coxão mole, essas carnes são as carnes melhores. Contrafilé está, na verdade, na região lombar ali do animal. E o que que vai acontecer? O boi, por exemplo, ele só tem duas picanhas. Se eu estou fazendo, por exemplo, carne bovina focada em produzir picanha, eu vou ter um problema, porque o boi só tem duas picanhas. Vai sobrar um mundo de carne daquele animal. Então, um animal que tem aí 200 e poucos quilos de carcaça, eu vou comercializar 5 quilos de picanha, ou 4 quilos de picanha, e vou deixar o resto. Quem que é um dos caras importantes que compram esse resto, entre aspas? Os Estados Unidos. Parte europeia, parte do Oriente Médio também compra muito isso. Então, assim, ó. Onde que eu quero chegar na história? Vocês estão vendo que o mercado é complexo? Vocês estão vendo que o negócio é muito complexo para a gente conseguir entender e não é simplesmente um único ponto que vai alterar toda a cadeia? E aí a gente tem um problema. Como 70% do que a gente produz de carne ele fica no Brasil, quando que você come carne? E aí você mesmo, eu tô te falando assim, ó, quando que você vai comer bastante carne, né? Atira o IF, né? Esquece o IF que aqui vocês têm carne todo dia aí, barata, num preço muito acessível. Mas imagina que na sua casa lá, você vai comer carne todo dia, ok, né? Vai comer uma carne ali, quando o negócio está mais apertado, você diminui o consumo de carne, ou geralmente em época festiva, não é assim? Ah, alguém, sei lá, passou na faculdade, alguém casou, alguém não sei o quê. A turma vai lá e faz uma festa, normalmente essa festa tem um churrasco lá envolvido. O consumo de carne bovina, principalmente pelo brasileiro, é claro que ela é cultural, né? É claro que eu tenho consumo de carne bovina aí, porque é uma coisa que a gente acaba consumindo quase que diariamente. Só que ele está muito ligado com o que você tem de poder aquisitivo. Então, o que que eu quero dizer com isso? Se você sobra dinheiro no final do mês, normalmente você vai lá e compra mais carne. Se tá apertado, se não sobrou dinheiro, aí ou você não vai comer carne, ou às vezes você vai na carne de frango, ou às vezes você vai na carne de porco, na carne suína, né? Por quê? Porque são carnes mais baratas. Então vamos entender um ponto. O principal aspecto que vai direcionar o mercado consumidor de carne bovina no Brasil é o poder aquisitivo da população. E isso é muito problemático no Brasil. Por quê? De novo, aqui vocês sabem como é que eu trabalho, aqui não tem questão de política, não tem questão de nada. A gente vai discutir o que a gente tem de números. O cenário do consumidor brasileiro, a maioria da nossa população ainda é pobre. Ou seja, esse cara não está preocupado em consumir carne commodity. Ou, desculpa, ele não está preocupado em consumir carne premium, né? Ele não vai sair consumindo carne cara, ele vai consumir a carne barata. Então eu preciso desse mercado exportador para conseguir desovar um pouco disso aqui.
Tem gente que fala assim, ah, só fica no Brasil o resto. Não é só o resto, né? Teoricamente, a carne que a gente consome aqui, ela pode ser consumida em qualquer lugar do mundo. A gente vai ver como é que é o sistema de produção. Mas eu tenho que entender que se eu tenho alguém que está disposto a pagar mais na minha carne, é claro que eu vou vender mais para aquele pessoal. Entendido esse ponto aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Um ponto importante que eu quero destacar para vocês é o seguinte: a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas assim, ó, quando eu exporto carne, então, e aí é um outro ponto importante para a gente conseguir avaliar. Quem ganha no mercado exportador geralmente não é o pecuarista. O que eu quero dizer com isso? Dentro da cadeia, dentro da cadeia de bovinos, eu tenho a turma que fornece os insumos, beleza? Então, quem está aqui? A turma da nutrição, de semente, de herbicida, de medicamento, de hormônio, tudo está aqui dentro. Quem é a indústria? Tá? A indústria é o frigorífico, é o abatedouro. Quem distribui? São os atacadistas, as distribuidoras de carne e o consumidor, o supermercado. E o consumidor está aqui. Então vamos entender um ponto. O pecuarista, normalmente, ele está trabalhando nessa parte da cadeia, beleza? Eu, como pecuarista, eu estou aqui, ó. Então, qual que é a função do pecuarista? O pecuarista tem o boi, ou seja, ele tem o animal, ele pega os insumos da cadeia, da indústria, dos fornecedores, esses insumos ele usa na atividade e aí ele vende esse boi gordo. Daqui para frente, dificilmente o pecuarista tem acesso. Ah, Hugo, mas eu tô vendo um movimento aí da turma montando as boutiques de carne, beleza? O que o pecuarista está tentando fazer? Ele está tentando integrar a produção que ele tem com a indústria e principalmente ele pular para cá, ó. Porque pensa o seguinte, depois eu vou compartilhar uns outros materiais com vocês, mas não sei quem já assistiu aquela a série Yellowstone lá. Em uma das conversas lá da filha com o Don Dutton lá, ele fala que aqui, por exemplo, ele está vendendo bezerro de US$ 3 e ela come a carne e aí pensa, né, que ela é uma pessoa fora da zona rural, ela é uma pessoa da cidade, ela é uma executiva. E aí, a hora que ele fala que ele tá vendendo o bezerro de US$ 3, ela fala assim: ó, mas eu compro a carne de US$ 20. Ou seja, na maioria das vezes, a turma que mais ganha dinheiro tá aqui, ó. Isso aqui, a ideia disso aqui, ninguém, eu não tô aqui para falar de, não significa que o pecuarista é coitado, tá? Não entrem nessa história. O que significa é o seguinte, que ou o pecuarista entende que ele tem que ser muito eficiente aqui dentro, ou ele tem que participar desses elos da cadeia. E aí tem gente que condena o frigorífico, né? Tem gente que fala assim, ah, mas o frigorífico é ladrão, o frigorífico é não sei o quê. Então vamos entender um negócio? Depois a gente vai fazer conta disso aqui ao longo da disciplina, né? Ao longo das aulas a gente vai fazer alguns estudos de caso pra vocês entenderem. Mas uma conta é a seguinte: se eu comprar, por exemplo, do pecuarista um animal de R$ 12 o quilo, a gente vai fazer essa conta depois em carcaça, significa que eu estou pagando no peso vivo daquele animal R$ 12 o quilo. Beleza? Quando eu compro esse animal como indústria, eu vou vender o que dessa indústria? Eu vou vender o que a gente chama de carcaça. O que é carcaça? Eu vou pegar esse boi, vou tirar dele a cabeça, as patas, o rabo, o couro e as vísceras. Beleza? Dependendo da produção, se eu for muito bom, se meu animal for muito bom, isso é 40%. Então vamos entender uma coisa. Eu paguei 12, 40% daquilo eu vou perder. Ou seja, vamos botar 50% só para arredondar a conta. Eu paguei 12 para o pecuarista e eu só aproveito metade. Porque a outra metade eu não vou vender. A gente não vai comer couro, vai comer essas coisas. Ou seja, o quilo da carcaça daquele animal ficou por R$ 24 para a indústria. Beleza? Só que lembra que essa indústria, essa carcaça ainda tem osso, tem um monte de coisa. Ou seja, eu ainda vou perder mais uns 30% dessa carcaça. Então, aquele quilo de carne na indústria, ele já vai ficar aí por 30 e poucos reais. E eu vou vendê-lo no mercado.
Se você chega lá no mercado e a carne bovina, ela tá de, vamos dizer, a carne bovina mais barata, ela tá R$ 40, porque aqui tem que ter lucro, que você vai fazer? Você vai comer carne bovina ou você vai para carne de frango? Lembrem de uma coisa, assim, né? Lembrem que a ideia dessa primeira aula é vocês entenderem todo o macro do negócio. Eu vou mandar os materiais para vocês mais tarde, para vocês conseguirem entender e fazer, inclusive, um estudo de caso nesse sentido. Mas, se eu monto um frigorífico pensando em vender só picanha, porque picanha é a carne mais valorizada no Brasil, vamos entender assim, você tem que lembrar que o boi só tem 4 quilos de picanha. O restante, os outros 180 quilos de carne que ele vai ter, você não vai vender no preço de picanha. Então lembrem que tudo isso aqui tem que ser muito bem trabalhado dentro do sistema. Ah, mas o frigorífico exportador, eu vi em algum lugar aí que ele está vendendo a carcaça por não sei quantos mil dólares. Beleza. Monta o frigorífico para você. A conta é essa, entendeu? Por que que eu estou trazendo essa discussão para vocês? A gente, né, como veterinário, vocês como veterinários, na hora que vocês formarem, vocês podem atuar em todos os pontos da cadeia. Todos. Muitas vezes o frigorífico ou o pecuarista vê o frigorífico como o cara mal da atividade. É claro que tem frigorífico ladrão? Tem. Do mesmo jeito que tem pecuarista ladrão. Não significa que eles são. Claro que tem várias coisas envolvidas aqui que nós não vamos discutir sobre isso, tá? Mas eu tenho que entender desse jogo aqui. O que eu controlo tá aqui, ó. E muitas vezes eu estou preocupado com o preço da arroba lá no frigorífico. Só que eu não consigo controlar isso. A gente vai ver que tem ferramentas que a gente pode trabalhar para conseguir ajustar isso aqui, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona esse negócio de frigorífico, né? Nem todo frigorífico pode vender para todo lugar, tá? Então, o primeiro ponto é esse. A gente vai ver melhor isso aqui lá em inspeção, no próximo período, mas funciona o seguinte, ó. Toda carne que eu como, né, toda carne comercializada no Brasil, ela tem que ser inspecionada, tá? E essa inspeção, normalmente, ela é feita por um serviço de inspeção e o veterinário é um elo importante dessa cadeia. Dentro da inspeção, eu posso ter vários selos, tá? O que que é esse selo? É quem me inspeciona. Então, se eu sou um frigorífico que tem CIF, ou seja, eu sou inspecionado pelo Serviço Federal. Então, eu tenho um fiscal federal que me inspeciona. Eu posso comercializar no Brasil toda essa carcaça e eu posso exportar essa carcaça. Beleza? Se eu sou um cara que eu tenho um selo estadual, ou seja, eu sou CIE, quem me inspeciona é o Serviço de Inspeção Estadual do meu estado, então, no caso de Goiás Agrodefesa, e eu só posso vender essa carcaça dentro do estado. Beleza? Se eu tenho, né, um serviço de inspeção municipal, o que que isso quer dizer? Eu sou inspecionado pela equipe de vigilância do município e eu só posso vender dentro do município. Então, esse é o primeiro ponto. E aí vamos entender uma coisa aqui. Para exportar é difícil, tá? Para exportar não é fácil. Eu preciso ter uma série de regras que são geradas dentro do sistema para a gente conseguir exportar. São poucos os frigoríficos habilitados para exportar. Então, além de eu ter que ser inspecionado pelo Serviço Federal, eu preciso ter uma série de certificações. Quais são essas certificações? Uma delas é o Sisbov. O que que vem a ser o Sisbov, né? A gente vai estudar sobre ele depois também, vai vir um pessoal de uma certificadora explicar para vocês passo a passo isso aqui. Mas a certificadora, ou Sisbov, nada mais é do que um sistema exclusivo de identificação e eu garanto a origem daqueles bovinos e dos bubalinos. A grande maioria, para não dizer todos os frigoríficos exportadores, dependendo, por exemplo, se eles forem vender para a Europa, eu preciso dessa certificação, tá? Existem alguns protocolos específicos para determinados lugares. Então a gente vai ver, por exemplo, né? A China exige uma coisa, a União Europeia exige outra, então dependendo de cada lugar a gente precisa. E existem umas certificações voluntárias. O que que são essas certificações voluntárias? Vamos entender isso aqui. Imagine que eu como pecuarista, estou produzindo uma carne de excelente qualidade, tá? Sei lá, imagina que começa assim, né? Quase todo o negócio ele começa.
de forma despretensiosa, depois ele ganha mercado. Imagina que eu estou produzindo lá, eu tenho uma fazenda em uma determinada localidade e os animais, e eu começo a, né, eu abato o animal ali dentro para eu consumir a carcaça daquele animal para eu comer mesmo lá em casa. Beleza. Começa a chegar gente em casa, começa a receber visita, e o povo fala assim: Ô do céu, essa carne desse animal seu é boa demais. Ela tem um gosto diferente, ela tem alguma coisa diferente nela. Pode ser por um monte de coisa, pode ser uma raça, né? É difícil ser uma raça, mas pode ser, por exemplo, sistema de criação. Pode ser o capim que aquele gato está comendo, pode ser várias coisas. A partir daí, eu posso, como pecuarista, criar uma certificação para aquilo. Por quê? Vamos imaginar um exemplo? Nelore Natural. Não sei se vocês já ouviram essa marca, né? Você vai lá no Carrefour, vai lá numa boutique de carne lá em Goiânia, você olha lá na carne, né, aquela carne já tá fatiada, tá desossada, você vê um selo Nelore Natural. É um N, né? Ele tem tipo um N que é o do cupim do boi ali, natural. Essa certificação, por exemplo, ela é uma certificação criada por pecuaristas que trabalham com animais a pasto, que não é que ela garante, mas são animais criados pelo menos 95% da vida deles a pasto. Isso garante, por exemplo, um sabor de carne diferente e tal. Esses caras fazem isso por quê? Porque alguém tem que pagar por isso. Se eu, como pecuarista, não recebo por isso, isso não vai dar dinheiro de jeito nenhum. Então, isso aqui também pode ser criado. Hoje, por exemplo, está muito na moda o tal do carbono neutro, né? Ou pecuária de carbono regenerativa, agropecuária de baixo carbono, toda essa história. A partir do momento que eu sou uma fazenda, por exemplo, certificada, que eu consigo captar carbono em vez de emitir carbono, pode ser que eu consiga uma certificação. Conseguindo essa certificação, pode ser que alguém me pague a mais por isso. Lembrar sempre. Vamos fazer um estudo. Vamos botar a mão na consciência aqui agora. Imagina que você entende, né? Você já assistiu aí vários lugares que já ouviu falar de vários pontos que a pecuária está acabando com o mundo, que o desmatamento está muito grande, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Tá. Por regra, pelo menos 20% das fazendas do Brasil ela tem que ter área preservada. Porque no Brasil, né? Porque se eu estou falando na Amazônia, por exemplo, isso é 80%. Na prática, isso quer dizer o quê? Eu, como pecuarista, se eu vou aqui, eu compro uma terra em Urucaí, se eu comprar 100 hectares dela, desses 100 hectares, eu só posso trabalhar em 80. Os outros 20 hectares eu não posso mexer. Fora as áreas de preservação, tipo beira de rio, essas coisas que eu não posso mexer. Tá. Se eu estou na Amazônia, a conta é o contrário. Eu posso trabalhar com 20 e eu tenho que preservar 80. Imagina que lá na sua casa você precisasse fazer isso. Você vai construir uma casa, você vai comprar um terreno de 300 metros quadrados, e eu nem vou botar os 80% da Amazônia, eu vou botar 50. 150 metros quadrados do seu lote, você vai ter que manter intacto. Alguém faz isso? Alguém na cidade faz isso? Alguém lá em São Paulo, lá um prédio de 50 andares, por exemplo, faz isso? Não faz. E o pecuarista muitas vezes ele é cobrado por esse negócio. O que que tem acontecido? A turma, né, percebendo, acho que um pouco vamos dizer assim, da injustiça disso, tem criado alguns programas para pagar o produtor que preserva. Goiás, por exemplo, já tem uma coisa assim. Existe um programa do governo de Goiás que, se o cara preservar lá, manter uma área preservada, ele recebe lá R$ 400 por hectare, ano, uma coisa assim. Claro que é quase nada, né? Não vale nem a pena, mas já é uma compensação por tudo aquilo que a gente tem feito, tá bom? Além disso, né, a gente tem serviços complementares, como logística, crédito rural, seguro. Lembrar que em todos esses pontos da cadeia vocês podem trabalhar, tá? Além, é claro, de trabalhar dentro da porteira, vocês podem trabalhar em tudo isso aqui, tá bom? Agora eu vou passar para vocês uma atividade, isso aqui também, tá? Quais são os fatores? Aí, assim, ó, o que que eu quero que vocês entendam, né? Vocês vão fazer hoje uma atividade que eu vou passar para vocês fazerem uma simulação, vocês vão fazer um estudo disso, de como que
o que que influencia no preço da carcaça, ou o que que influencia no preço da carne, e como que eu vendo isso aí. Mas o que que eu quero que vocês entendam agora? A gente vai vender, eu como pecuarista, eu vou vender carcaça de boi, tá? Claro que vocês vão ver que tem várias formas de comercialização. Eu posso vender animal vivo, posso vender animal bezerro, posso vender e tal, mas agora o nosso foco aqui é entender o mercado da carne. Então imagine que eu vou vender carcaça. O que que é carcaça? Então, carcaça é esse boi sem o couro, sem a cabeça, sem as patas, sem o rabo e sem as vísceras. Ou seja, vai sobrar aqui para mim osso e músculo. Beleza? Isso é carcaça. Vocês vão fazer um estudo daqui, né, para vocês me entregarem na semana que vem, que é o seguinte: se eu tenho um boi que ele pesou 500 quilos lá na fazenda, então aqui, ó, eu saí da fazenda, pesei ele lá no confinamento, ele pesou 500 quilos. Ele vai passar por um período de jejum lá no frigorífico e aí ele vai ser abatido. Imagina que esse bicho que pesou 500 quilos lá na fazenda me entregou 250 quilos de carcaça. Então pensa o seguinte: lá na fazenda pesou 500, quando eu matei, tirei o couro, a cabeça e tudo aquilo que eu comentei, sobrou 250 quilos. Significa que 50% do peso vivo desse animal foi de carcaça. Isso me dá um rendimento de carcaça de 50%. Consegue entender isso? Então, o rendimento de carcaça ele está relacionado com o quanto de carcaça que eu produzi a partir daquele animal vivo. Só que vamos supor que esse boi aqui, ó, esse boi do cupim cinza, ele pesou os mesmos 500 quilos desse boi da lateral aqui, esse boi do cupim branco. Só que esse animal me rendeu 300 quilos de carcaça, enquanto que esse aqui me rendeu 200 quilos de carcaça. Os dois tinham o mesmo peso vivo. Só que o rendimento de carcaça desse bicho aqui foi superior. Por que que isso aconteceu? Por inúmeros fatores. Os fatores que interferem no rendimento de carcaça são a raça e a genética. Geralmente, zebuíno, né, tem um rendimento de carcaça maior, tá? Isso depende de várias coisas, mas é claro que a gente vai avaliar disso depois. Animais inteiros, né, animal que não é castrado, geralmente ele tem um rendimento de carcaça também maior. Quanto maior o acabamento de gordura desse animal, geralmente eu tenho maior rendimento de carcaça, beleza? Só que o excesso de gordura, visceral principalmente, reduz isso aí. Por quê? Porque lá no frigorífico o animal vai vir e vai, o macarefe vai vir e vai retirar aquilo lá. Além disso, né? Dietas com maior energia elas tendem a melhorar o rendimento de carcaça. E também quando eu tenho um jejum adequado, eu melhoro o rendimento de carcaça. Beleza? Então entendam isso. Esses fatores interferem no rendimento de carcaça. E não necessariamente dois bois mantidos na mesma condição vão ter o mesmo rendimento de carcaça. Beleza? Para isso, né, para a gente entender, a gente vai fazer os pontos, né, e a gente vai ver cada ponto disso aqui agora. Vocês vão fazer essa atividade, mas eu preciso garantir algumas coisas no abate desses animais. A primeira é um jejum adequado, que a gente vai ver isso depois, né? É obrigatório fazer jejum no animal pré-abate para limpar a víscera, para limpar um monte de coisa, também para reduzir o risco de contaminação e também para repor o que a gente chama de glicogênio muscular. Quando eu reponho isso, eu melhoro o acabamento daqueles animais, tá? É fundamental que eu tenha um transporte adequado, porque esse transporte adequado vai evitar contusão, vai evitar um monte de problema e, consequentemente, vai evitar que eu seja penalizado no frigorífico. E, é claro, manter, né, um manejo de baixo estresse aí, principalmente para reduzir a quantidade de cortisol daquele animal. Tranquilo até aí? Entenderam esse negócio ou não? Dúvidas? Não? Então vamos lá. Presta atenção nisso aqui que vocês vão fazer uma atividade disso aqui. Eu vou passar ela agora e aí vocês podem fazer e podem me entregar, vocês vão entregar ela até na segunda-feira da semana que vem, tá? Primeira coisa é a seguinte: como que eu vendo boi, tá? Ou como que eu vendo os animais? Eu posso vender por peso vivo,
E aí, como que é a venda por peso vivo? Eu vou lá e peso no animal na fazenda, vejo o peso dele, multiplico pelo quilo que ele está pesando e vai. Essa é uma modalidade de peso que ela está aumentando bastante, de uma modalidade de venda que ela está aumentando bastante. Por quê? Vocês já devem ter ouvido falar do tal do vender o animal na perna. Então, o que que é o animal na perna? Eu estou lá com 100 animais no curral, o cara olha esses animais e aí ele dá um desconto de alguma coisa, dá uma bonificação em outra e tal, e vende na perna. Mas aquilo, vender na perna, a gente costuma dizer que alguém está passando a perna em alguém, né? O que a gente faz hoje, ou o que é uma tendência da pecuária hoje, é vender todo o animal no peso. Por quê? Porque é no peso que eu vou receber lá no frigorífico. Então, nada mais justo, né? Nada mais justo do que eu vender esse animal no peso. Então, essa venda no peso vivo, eu vou lá, pesei e multiplico pelo peso vivo e tal. Tem gente que também vende no peso vivo e aí ele faz a conta em cima de arrobas, tá? O que que eu quero que vocês entendam agora? Uma arroba viva de boi, então uma arroba de peso vivo do boi, ela vai pesar pra gente 30 quilos, tá? Então vocês vão lembrar disso, uma arroba viva, 30 quilos. Uma arroba de carcaça, ou seja, uma arroba do animal que eu vendi e ele virou carcaça, ela pesa 15 quilos. Então, quero sempre que vocês lembrem disso. Toda vez que eu falar de arroba viva, eu estou falando de 30 quilos, arroba de carcaça, 15 quilos. Tá? Por quê? É comum, dentro das negociações, quando eu vou lá, por exemplo, e peso na fazenda do produtor e o boi deu 600 quilos, eu divido esse valor por 2 ou multiplico ele por 50%. Então, o cara tá lá na fazenda, ele fala assim: ah, tá, seu boi deu 600 quilos. Então eu vou pagar 300 quilos de carcaça nele. Por que que eu vou pagar os 300 quilos de carcaça nele? Porque ele entende que esse boi dá 50% de rendimento de carcaça. Tá bom? Mas o que que é a venda por carcaça? É aquele animal que eu fui receber por ele só depois do abate. Então vamos entender um negócio aqui, que talvez seja a forma mais correta de se vender, mas a gente tem um monte de problemas aqui dentro. Eu tô com meu boi vivo lá na fazenda, e aí esse boi pesou 600 quilos. Hoje. Ele pesou 600 quilos dia 12 de agosto de 2025. Eu vendo esse animal para o frigorífico, e aí ele tá comendo, tá ok dentro da fazenda e tal. Eu vendo esse animal para o frigorífico vai vir buscar esse boi dia 13/8. Eu não vou dar jejum nesse boi, porque eu não preciso dar jejum nesse ponto. Esse animal é transportado para o frigorífico, ele vai chegar no frigorífico no dia 13/8 à noite. Estão acompanhando o raciocínio? Então, pesei ele dia 12. Voltei ele pro curral de engorda. Dia 13/8 ele chegou no frigorífico à noite. E ele vai ser abatido dia 15/8 de dia. Lá no frigorífico, esse animal ele vai. Então, ele, né, pesou 600 quilos. Só que agora ele vai ser transportado. E aí lembra que esse transporte pode demorar muito ou pouco tempo. Lá no frigorífico ele vai ficar em jejum. E lá no frigorífico a única coisa que ele vai beber é água. No meio do caminho pode acontecer muita coisa. Uma das coisas que pode acontecer mais comum, esse animal pode se machucar dentro do caminhão. Então, às vezes tem uma ponta de parafuso solta lá, o cara machuca. Beleza. Que hora que o produtor vai receber por esse boi? Então, lá no dia 15 ele vai ser abatido. Então, o abate vai acontecer. Aí vai ter todas aquelas etapas do abate, vocês já devem ter visto lá em tecnologia de carne. Então, eu insensibilizo, tira a cabeça, tira as patas, tira o couro e tal. Eu só vou pesar essa carcaça lá no final, antes da entrada da câmara fria. E aí vamos supor, o meu boi que pesou 600 quilos, ele só me deu 200 de carcaça. Vamos pôr um exemplo. Claro que não vai ser tão assim, tá? Eu, como pecuarista, só vou receber depois desse peso. Então, eu vou pesar aqueles 200 quilos e vou dividir por 15. Isso aqui vai me dar tantas arrobas de carcaça. Só que muito do meu trabalho aqui eu perdi como? No manejo, no transporte, esse boi que deu problema, esse boi que acabou se fraturando.
Então, dentro desse negócio, a gente começa a ter vários problemas aqui dentro. Por isso que tem muito pecuarista preferindo vender o boi no peso vivo, ou a gente tem uma profissão, né, vamos dizer assim, que se chama a turma do acompanhamento de abate. O que que é o acompanhamento de abate? Eu contrato alguém para ele ficar lá no frigorífico vendo o meu abate. E aí, o que que esse cara vai avaliar? Se o cara não tá tirando muito na faca, né? Se ele não tá vindo com a faca tirando muito. Se os meus animais não estão demorando demais a entrar pro abate. Porque você concorda que quanto mais tempo ele demorar, pior vai ser. Então a gente começa a ter um monte de problema nisso aí, tá bom? Entendido isso aí, turma? Sim ou não? Alguma dúvida? Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar para vocês lá no Swap um material para vocês fazerem, né? Façam agora. A ideia era para acabar 8 e pouquinho, vai dar prazo. Só passou 20 minutos. Eu vou deixar isso aberto até sexta-feira, tá? Porque aí dá tempo de quem não é, quem fosse matricular e tal, 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 for fazer. Vocês vão fazer duas atividades, lá vai estar no mesmo material. Primeiro é uma atividade de análise de ciclo pecuário. Então vocês imaginem que vocês são, né? é, Gerente de fazenda, alguma coisa, vai estar tudo descritinho lá para vocês explicarem como é que é esse movimento de mercado. E outra estratégia, como que a gente faz a comercialização desses animais. Então eu vou colocar lá no Swap isso agora, tá? Já vou colocar aqui agora. E aí vocês podem trabalhar nele e fazer. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, eu estou aqui na minha sala. Pode vir para cá, tá? Quem quiser tirar dúvida. Se não, manda lá no Swap, eu mando em outro lugar que a gente vai fazendo. Fechou? Fechou. Professor, bom dia. Só um Diga. segundo. É a gente que está com questão do problema de nutrição, que o diário ainda está como reprovado lá. Qual que E é a o de gente não vocês? consegue fazer a matéria. Tá, eu já pedi para eles resolverem lá. Eu vou aproveitar e vou lá na coisa agora. Qual que é o diário de vocês? É o da dependência, né? É, Tá, vou. Eu acabar aqui, eu já vou submeter lá e aí eu mando. Eu vou lá na secretaria. não, beleza então. Obrigadão, senhor. Quem Então, tá bom lá na dia. secretaria agora que resolvendo esse trem? Não sei. Pois é, que eu mandei um e-mail para lá também, ninguém respondeu. Deixa eu vou lá que é mais fácil. Mas eu já vou colocar no swap aqui, eu subo lá. Não, beleza então. Obrigadão, senhor. Fechou? Ah, tá, beleza, não vai dar não aqui, ó. Deixa eu te falar, ó, turma, ó, a beleza aqui tá desde ontem essa bosta. Ó, o swap está em manutenção. Mas vocês ficam de olho aí que a gente vai olhar, tá? Então, de jeito eu vou ligar lá na secretaria agora, tentar resolver o dos seis. E eu do swap eu coloco agora lá. Assim que o swap voltar, eu já coloco. Certinho, muito obrigado. Fechou? Falou, turma. Com Deus, então.